Oi, galera, tudo bem? Tudo? Vamos dar continuidade ao nosso assunto. Na outra aula nós falamos de produtores, consumidores, decompositores, e nós vamos falar agora de cadeia e de teia alimentar. O que é cadeia e teia? Digamos que cadeia é algo curto, pequeno. Teia é um emaranhado, um entrelaçado de cadeias. Uma das formas de os seres vivos se relacionarem é a alimentação. A produção de alimentos depende da energia do Sol, que chega à superfície da Terra. Lembra que eu falei que os produtores necessitam da luz solar para realizar a fotossíntese? É através da fotossíntese que eles produzem o alimento deles. Os organismos que utilizam esse tipo de energia para produzir seu alimento são chamados de produtores e formam a base da cadeia alimentar. Ou seja, sem produtor não tem como ninguém se alimentar. A base, porque ele é extremamente importante. Em uma cadeia, cada ser vivo ocupa uma posição ou nível trófico. Lembrando que os produtores, eles formam o primeiro nível trófico. Os produtores estão no primeiro nível trófico e são a base para a alimentação dos consumidores. Os herbívoros ocupam o segundo nível trófico, pois se alimentam de produtores. Em seguida, os carnívoros ocupam o terceiro e assim sucessivamente. Toda a cadeia alimentar depende especialmente dos produtores, pois eles constituem a base da cadeia alimentar. Uma cadeia básica, simplesinha. Vamos lá. Capim, boi, homem. Capim produtor, o boi um herbívoro e o homem um onívoro que se alimenta da carne do boi. Primeiro nível trófico, capim. Segundo nível trófico, boi. Terceiro nível trófico, homem. Legal. Consumidor primário, boi. Consumidor secundário, homem. Isso vocês já sabem. Se der uma esquecidinha, relembrem. Um consumidor que se alimenta direto de um produtor é chamado consumidor primário. O consumidor que se alimenta do consumidor primário, consumidor secundário. O próximo que alimenta do secundário, consumidor terciário. O que se alimenta do terciário, consumidor quaternário. Ai, prof, lembrei. Tem até o consumidor... Tem até o 10, né? Não. As energias, elas vão até o quaternário. Ela não... Porque para constituir tem que ter tem que ter transmissão da energia. O boi se alimenta do capim. O homem do boi. O homem está recebendo parte da energia lá do alimento do boi. Mas se nós pegarmos uma cadeia e começar produtor, consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, esse quaternário ele vai receber lá do produtor. Agora, se eu continuar 5, 6, não vai. Aí ela encerra a cadeia.
relações alimentares entre os seres vivos são um pouco mais complexas do que as representadas pela cadeia. Pode existir mais de um consumidor primário que se alimente do mesmo produtor, ou mais de um consumidor secundário que se alimente de um mesmo consumidor primário. Mas alguém se alimenta do boi, digamos assim? Claro que sim. Se vamos lá, uma onça, se ela não vai se alimentar do boi? É um consumidor secundário que se alimenta também do boi, que é um consumidor primário. Um conjunto de cadeias alimentares conectadas, ai que bonito, né? Eu falei entrelaçadas, é conectadas, coisa chique. Entre si, forma uma rede complexa. Eu falei que a cadeia era um emaranhado de cadeias. Não, elas são conectadas. Forma uma rede complexa. Tá. Então, várias cadeias conectadas entre si, elas formam uma rede complexa. Traduzindo, várias cadeias entrelaçadas, emaranhadas, elas formam uma teia alimentar. Tá bom? A esse conjunto chamamos teia alimentar. Essa teia aí da outra página, ela tá bem bonita, muito organizada. Vocês irão encontrar algumas não tão organizadinhas assim, porém, sempre nós conseguimos fazer a leitura dela. Na teia alimentar, há casos em que o animal pode ocupar tanto o nível de consumidor secundário como de consumidor quaternário. Para a manutenção da existência dos seres vivos no ecossistema, o equilíbrio é fundamental. Tudo, né? Nós sempre temos que ter equilíbrio em tudo. Não ia ser aqui que não seria fundamental. A interferência do homem em ambientes naturais ocasiona problemas principalmente no equilíbrio entre as espécies, causando consequências que incluem a extinção de algumas espécies daquele ambiente. Se um animal entra em extinção, esse animal ele vai interferir em toda a teia, porque ele vai interferir na cadeia dele, que consequentemente vai interferir numa teia. Nós temos ali, eu quero que vocês olhem essa teia, o capim. O capim é o produtor. Eu tenho de consumidor primário gafanhoto, capivara e coelho. Secundário, eu tenho águia, rato e onça. Terciário, eu tenho serpente. Decompositor não é terciário, tá? Que ele sai da onça pintada lá pro decompositor. Mas eu tenho só a serpente? Não, a serpente, a águia, ela faz o papel de secundário do coelho e quaternário na que tem a serpente. Secundário em uma cadeia, quaternário em outra cadeia. É isso que nós falamos agora há pouco. Isso aqui vocês, volto a falar, vocês já viram. Eu quero que vocês leiam. Qualquer dúvida, pode me chamar dentro do horário de aula. Nada fora, tá, meu povo? Pelo amor de Deus, tá? Prof, tô cansado, assim, né? Dentro do horário de aula, tá? Final de semana e feriado, a prof nem olha o celular, tá bom? De escola, tá? Mas qualquer coisa dentro do horário, podem me chamar, tá? Beijos,
Saudades. Até a próxima aula.